Levítico, e hoje nós vamos ler em capítulo 2. Levítico, capítulo 2. Vamos ler todo esse capítulo. Levítico, capítulo 2, versículo 1. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Vou parar já aqui. É uma pena que quem traduziu a Bíblia para a língua portuguesa aqui deixou fora uma palavra no original. E eu vou dizer isto em cada referência para flor. Deve ser flor fino. Esta é a palavra que acontece na língua hebraica original da Bíblia. Então seria, sua oferta será de flor fino, de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, dos quais tomará dela punhado da flor fino, de farinha, e do seu azeite, com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que subjar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos, asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e os cordões, asmos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares, cozida na caçula. Eu lembro quando nós estávamos estudando isso em Santa Maria, eu perguntei para as senhoras, a parte, você entende esta palavra? E nenhuma irmã sabia. Realmente é uma assadeira, ou uma tábua, algo aberto, algo sem lados, esta palavra. Será de flor de farinha sem fermento, amassado com azeite. Pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite, e oferta de manjares. E se a tua oferta for oferta de manjares de sertã, mas uma palavra, realmente a palavra pediria, algo com lados, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de manjares, e se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. O sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobrejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Eles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém, sobre o altar não subirão por cheiro suave. E toda oferta dos teus manjares salgarás com sal. E não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E se ofereceres ao Senhor oferta de manjares das primícias,
Oferecerás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo. Isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite, e porás sobre ela incenso, oferta de manjares. Assim, o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite, com todo o seu incenso. Oferta queimada ao Senhor. E agora nós vamos, se lembra, ontem da noite explicamos, tem as instruções em capítulos 1 a 6. Depois nós temos em capítulos 6 e 7 a lei, as regras para o sacerdote. Então vamos lá para capítulo 6, Levítico capítulo 6 e versículo 14. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar, e tomará o seu punho cheio de flor de farinha, da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão. Arão e seus filhos asmos se comerão no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Por favor, note esta frase. Não foi em casa que eles comeram esta oferta de manjares. Era aqui, no pátio deste tabernáculo. O pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá, sua porção é que lhes dê das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é, como a expiação do pecado, como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Todo o que tocar nelas será santo. Vou pedir mais uma leitura ainda mais adiante neste livro, capítulo 23. Aqui nós temos instruções sobre 7 festas que havia no ano em Israel no passado. E num dia, o dia de Pentecostes, foi oferecido uma oferta diferente de manjares. Eu quero chamar a atenção até, tem uma referência em capítulo 2, que nós já lemos, a oferta para as primícias. Levítico 23, versículo 16. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 décimas de farinha serão levedados, se cozerão. Interessante, foi proibido fermento ser levedado em capítulo 2, mas aqui sim, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Versículo 20, então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santidade serão ao Senhor para o sacerdote. Não vou dizer só isto, porque tenho lido bastante, mas esta é a nossa leitura esta noite. Temos pessoas conosco que não estavam conosco ontem. Então peço desculpas às pessoas que estavam, porque eu tenho que repetir algumas coisas só para introduzir o assunto, senão as pessoas
que estão aqui pela primeira vez, quem sabe não vão pegar a linha do pensamento. Expliquei ontem de noite um pouquinho sobre o plano do fundo dessas ofertas. É importante comparar a experiência dos israelitas conosco. No livro de Êxodo, este povo era povo escravo. Eram pessoas maltratadas lá no Egito e pior, sentenciados à morte. Vamos nos lembrar do pecador, o que nós éramos, o nosso passado. Meu amigo, se você não é salvo aqui esta noite, deixe-me explicar. Você deve pensar sobre isso. Você também é uma pessoa escravizada. Mas pior, sentenciada à morte eterna, por causa do seu pecado. Mas este povo de Israel começou a clamar a Deus. Queria libertação. Será que tem alguém aqui esta noite? Este é o seu desejo. Eu não quero ficar onde eu estou. Eu não quero morrer em meus pecados. Eu quero libertação. Deus ouviu este clamor. Em capítulo 12 de Êxodo, através do sangue do Cordeiro, Deus libertou. Deus salvou. Deus usou o sangue para premir, para pagar o preço de libertação, redenção. É a palavra que nós usamos. Então este povo agora salvo não era mais escravo. Infelizmente, estamos falando com alguém hoje e ele disse, olha, eu sou salvo, mas dava para ver, ele ainda era um escravo. Ele ainda estava vivendo escravizado no seu pecado. Não adianta isto. Porque a partir do momento em que este povo foi liberto, nunca mais estavam lá morrendo, sendo açoitado pelos egípcios. Nunca mais. Sabe mais? Eles se tornaram príncipes. Povo de Deus, indo para a terra prometida, gente, realmente usando a bênção de Deus. É assim que nós que somos salvos. Mas eles não chegaram na terra prometida já. Passaram pelo deserto. Nem mencionei isso ontem, não tenho tempo hoje para entrar. Eles descobriram que lá no deserto tinha água amarga, tinha problemas, falta de comida, Deus deu maná, falta de água, falta de muita coisa. Este mundo é assim por crente. Não estamos no céu ainda. Mas chegaram até o monte de Sinai. Deus deu para este povo a sua palavra, a lei. Nós temos a nossa porção da palavra de Deus, a Bíblia, para nos orientar. Deus queria mostrar para Israel o que ele esperava deles. Então nós temos a palavra dele para nos guiar. Mas mais, ele pediu que eles construíssem este aqui. O que era isso? Haviam 12 tribos de Israel, todos morando em tendas. Deus pediu que lá no meio fosse construído o tabernáculo, porque Deus queria habitar no meio deste povo. Isto fala de que hoje, quem sabe você não é salvo. E você vê o salão aqui em Itati como uma igreja. Não é. Não é. Porque a palavra igreja na Bíblia não é um prédio. Prédio nenhum é igreja. O ensino deste livro é a igreja são as pessoas.
Amanhã de manhã, por exemplo, vamos ter a ceia do Senhor, se Cristo não vier. E sentado em redor da mesa são pessoas salvas. O que é a igreja? Se o salão pegar fogo, para que não? Podemos nos reunir embaixo de uma árvore e ser uma igreja de Deus. Sabe mais? Nós lemos no Novo Testamento que Deus habita no meio deste povo. Olha, ontem de noite lemos sobre o momento em que a presença de Deus descia e entrou aqui, habitou no meio. Como nós devemos apreciar a presença de Deus conosco. Sabe por que nós não agimos de uma forma irreverente? Nós temos que cuidar do nosso andar numa igreja. As reuniões. Que Deus está aqui. Devemos ter reverência. Este é outro assunto. Longe do meu assunto esta noite. Mas, lá dentro deste tabernáculo, capítulo 1, de repente Deus chamou Moisés. Algumas deles soou. Moisés! Note bem o que nós lemos em capítulo 1. Deus chamou Moisés desde o dentro da tenda e lhe diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Quer dizer, uma mensagem de Deus. Qual mensagem? Ontem de noite descobrimos, ele disse: quando alguém quiser, quando alguém tem vontade, pode me trazer alguma coisa. Ontem descobrimos a primeira coisa que Deus pediu que o povo fizesse era trazer o holocausto. Não vou repetir tudo o que falei ontem. O holocausto, nós descobrimos, era 5 tipos de sacrifício: boi, ovelha, cabra, par de rolos, par de pombinhos. Quem decidiu a pessoa? Deus não obrigou ninguém a fazer. Era algo voluntário. E nós explicamos ontem, todas essas 5 descrevem o Senhor Jesus Cristo. Mas, como ouvimos ontem, quem trazia um boi dava muito mais para Deus do que 2 pombinhos. O ensino é: nós devemos pensar naquilo que nós estamos dando para Deus. Como dando para Deus? Dinheiro? Não. Expliquei ontem. Primeiramente fala da morte de Cristo. Mas nós hoje, primeiramente Deus quer nós como holocausto. Romanos 12, versículo 1. Deus quer o nosso templo. Deus quer o nosso serviço, etc. Não vou entrar em tudo que eu abordei ontem de noite. Mas eu vou repetir algo que eu destaquei ontem. 5 ofertas. Holocausto ontem. Hoje nós vamos abordar manjares. Vou deixar manjares até um pouco mais tarde. Segunda-feira vamos abordar a oferta pacífica. Terça-feira vamos falar sobre a oferta para o pecado. E quarta-feira, se Deus permitir, vou falar sobre a oferta para a culpa. 5. Mas está dividido em 2 grupos. 3 e 2. Holocausto, manjares, pacífica. Em grupo. Por quê? Porque este grupo eram ofertas voluntárias. Ninguém foi obrigado. Era algo do coração, algo que a pessoa que se quisesse poderia dar para Deus. E todas estas 3 tinham cheiro suave. Algo
que subiu a Deus, vamos abordar isto um pouco mais daqui a pouco, subiu a Deus, cheiro suave. Deus se agradou por causa desses três. Mas o segundo grupo não é mais voluntário. Eram ofertas obrigatórias. Deus exigiu estas duas ofertas. Por quê? Quando houvesse pecado, diz que mas havia pecado neste povo redimido. E meus irmãos, pode existir pecado em mim e você também. Pode acontecer algo que entristece a Deus. E nesta hora havia dois tipos de sacrifício. Não vou entrar agora, estou em terça e quarta, e vamos descobrir a diferença entre pecado e culpa. Mas só dá para dizer, 3 voluntárias, 2 ofertas obrigatórias. Muito bem. Você lembra ontem da noite o número 5 de novo? 5 tipos de holocausto. Boi, ovelha, cabra, mundo animal. 2 rolas, 2 pombinhos, mundo das aves. 5, dividido em 2 grupos, 3 e 2. E agora hoje de noite? Olha, vamos ter 5 tipos de novo. Só para diferenciar um pouquinho, não é 3 e 2. 1, 3 e 1. Vou explicar o que isso significa daqui a pouco. No meio tem 3 tipos de oferta de manjares que eram preparados em casa. Bolos. Eu vou deixar isso até mais tarde para explicar. Mas, terminando a reunião ontem da noite, disse para vocês, queria que vocês lessem capítulo 2 e pensassem um pouco. Deixei uma pergunta. Normalmente, sacrifícios do Velho Testamento tinham sangue. Todos os 5 tipos de holocausto tinham sangue. Mas nós temos um problema hoje à noite para entender. A oferta de manjares, nenhum tipo tinha sangue. Não. Totalmente diferente. Diz que mas eu tenho bastante dificuldade com isso. Eu achava que o sacrifício de Cristo sobre a cruz envolveu sangue. Já podemos descontar. Esta oferta aqui não está nos apontando para a cruz. Não. Esta oferta aqui está descrevendo sofrimento em outro lugar do que a cruz. Digamos isso, certo? Certo. 100%. O que quer dizer então a oferta das manjares? Meus irmãos, nós estamos pensando na santa humanidade do Salvador, que andou aqui neste mundo, em perfeição. Meus irmãos, Ele era Deus manifestado em carne. Ele sentiu muito. Ele era o santo, puro, eterno Filho de Deus, no meio dos pecadores. Ele sofreu. Vou abordar isto mais daqui um pouco, mas estas 5 maneiras de apresentar a oferta de manjares. Vamos ver. Podemos dividir a vida do Salvador em 5 partes. Mais uma vez eu digo, não destaca tanto a cruz, assim a vida dele aqui no mundo. Eu vou deixar isso agora aqui para não confundir. Eu quero abordar agora as partes desta oferta. Porque haviam 3.
Estão me lembrando, quem sabe eu devo dizer alguma coisa para animar as nossas irmãs. Tantas vezes o ministério se dirige mais para os irmãos do que as irmãs. Acredito que as ofertas ontem, o boi, a ovelha, a cabra, até os passarinhos que estavam ali, envolvia mais o homem. Você não concorda comigo? Mas quem normalmente trabalha com flor de farinha não é o homem. É a irmã. Normalmente na cozinha. Não é? Eu sei que na minha casa eu nunca preparei nenhum bolo ainda. Eu sei que há homens que fazem isto, mas eu não faço porque minha esposa é bastante hábil para fazer isso. Não preciso fazer. Normalmente este aqui é o trabalho de uma senhora. Minha irmã, nós vamos abordar hoje à noite ofertas. Foram queimados aqui neste altar. Eu acredito muitas senhoras em Israel trabalharam para preparar. Minha irmã, se anime esta noite. Por exemplo, amanhã de manhã, nós vamos nos reunir. Nós não vamos ouvir a voz de uma irmã. E sabe, alguém não salva diz, por que vocês proíbem isto? Sabe por quê? A Bíblia proíbe. 2 vezes no Novo Testamento, a Bíblia diz que uma senhora não deve falar publicamente. Mas daí, o que a senhora faz? Faz muita coisa. Minha irmã, você não fala publicamente. Mas eu espero que você esteja orando em silêncio. E a sua contribuição, mesmo que não é audível, não é algo que nós vamos ouvir, está subindo para Deus, um cheiro suave. E Deus está recebendo cheiro suave destes manjares, igual ao sacrifício do holocausto. Mesma palavra, cheiro suave. Minha irmã Celina, Deus está recebendo algo que veio de você. Muito bem. A primeira coisa que eu quero abordar, flor, eu tentei destacar flor fino, farinha. Mais uma vez, eu estou quase envergonhado. Uma irmã poderia me ajudar muito, falar muito mais sobre isso do que ela. Mas minha irmã, deixe-me explicar uma coisa. Se você abrisse um pacote de flor, de farinha, e houvesse pedras lá dentro, pedaços bem grandes, o que você diria? Ah, esta farinha não é boa. Está tudo certamente se molhou, está tudo ajuntado. Você só vai usar algo fino, não é? Vendo irmãs dizendo sim, que bom. O que isso significa? Quando a Bíblia fala aqui de flor fino, farinha, sabe o que está descrevendo? Perfeição do Salvador. Deixa eu explicar assim. Seu Ilmar Sobreiro, seu João, professor, seu Tari tem o serviço dele. Podemos continuar. Cada um tem algo especial na sua vida.
pode fazer bem uma coisa. Muitas vezes eu estou bem contente para deixar outro irmão fazer alguma coisa que eu não sinto tão capaz para fazer. Deixe-me explicar. Por favor, tem que pensar o que eu vou falar agora. Como Salvador não tem nenhuma coisa destacável acima do outro. Meu Salvador era flor farinha no sentido. Ele era perfeito em tudo. Tudo. Em nós, há certas coisas que somos melhores do que outros ou menos do que outros. O Salvador não. Flor de farinha simplesmente descreve alguém perfeito. Tudo que ele fazia. Eu gosto muito disso, meus irmãos. Flor de farinha. Nem preciso dizer isso, mas eu vou perguntar. Se fosse uma escola dominical, eu ia perguntar. Minha irmã, se você abrisse um pacote de farinha e era cinza, você usaria? Ou se a cor era marrom, flor de farinha é branca. Não é? Algo quase a cor de neve. Algo perfeito. Algo branco. Algo totalmente sem mancha. Faz me lembrar do que andou neste mundo. Não havia nenhuma mancha. Ele era perfeito. Ele era o flor fino de farinha em tudo. Satanás, estávamos estudando em Osório, queria achar uma falha nele. Não podia achar. Em nós, bastante falhas. Mas ele era a flor de farinha. Segunda coisa, esta oferta não só tinha flor fino de farinha, tinha azeite. E por favor, se você quiser olhar na sua Bíblia, note bem as palavras que o Espírito de Deus usa. Versículo 1, nela deitará azeite. Versículo 2, seu azeite, desculpe, versículo 4, aliás, amassado com azeite. No mesmo versículo, untados com azeite. Versículo 5, amassado com azeite. Versículo 6, em pedaços apartirás sobre ela, deitarás azeite. Palavras diferentes, verbos diferentes, para descrever como esta azeite se tornava realmente algo penetrante, algo que domina. Eu ia usar a palavra dominar, mas quem sabe essa não é a palavra. Alcança tudo. E azeite significa o quê? Muitas vezes pregamos no Evangelho, se lembra das 10 virgens? Faltou azeite. Azeite na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo. Meus irmãos, não só meu Salvador era a farinha. Havia uma ligação, um controle, uma união com o Espírito. Ele foi concebido do Espírito. Lucas 2. Até olhem, irmãos, vocês que estudam a sua Bíblia, devia ter dito isto ontem. O Holocausto é o Evangelho de João. Manjares é o Evangelho de Lucas. Tantas referências do Evangelho de Lucas para o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito. Por quê? Está destacando um homem perfeito, cheio do Espírito Santo. Mas em João capítulo 3, tem um versículo bem interessante. O Pai não dá o Espírito para ele por medida. Não havia limite.
Espírito Santo dominava Salvador. Vou parar aqui para só aplicar isso. Temos no livro dos Atos sobre homens cheios do Espírito. Tem alguém aqui que gostaria de ser um homem, uma mulher cheia do Espírito? Eu gostaria. Por que o Salvador podia encher a vida do Salvador assim? Por que o Espírito Santo poderia, vamos usar esta palavra de novo, dominar, controlar, ser a força dominante na vida do Salvador? Por quê? Ele nunca entristecia o Espírito Santo. Nenhuma palavra, nenhum pensamento, nenhuma coisa aconteceu diária em toda a vida dele. E o Espírito Santo foi limitado. Meu irmão e minha irmã, você sabe por que o Espírito às vezes está limitado na sua vida? E nós não estamos tão espirituais como nós devemos? E nós entristecemos nisso. Às vezes falamos coisas que não devemos. Às vezes pensamos coisas que não devemos. E o que acontece? O Espírito fica limitado, entristecido conosco. Então, flor da farinha, azeite. Nós temos a terceira coisa. Na nossa versão, na língua portuguesa, diz incenso. Temos que estudar um pouco esta palavra para ver o que significa. Meus irmãos, era um produto bem interessante para estudar. Era uma árvore no deserto. Aquela árvore cortada, uma resina saiu daquela árvore. E era esse incenso. Cor branca, mais uma vez, fala de pureza. O que para mim é muito interessante ler, para os que entendem, eles dizem não tem cheiro, a não ser onde está em contato com o fogo. E Deus instruiu todo este incenso, tudo tem que ser colocado sobre o altar. Nós vamos ver uma parte da flor da farinha, uma parte do azeite, mas todo o incenso tinha que ser oferecido. Que isso? Se lembra ontem da noite nós explicamos que Deus, o holocausto descreve aquilo que Deus recebeu da morte de Cristo. Só para Deus. Nós não entendemos tudo o que aconteceu sobre a cruz. Nem podemos entender. Mas havia um cheiro suave que subiu a Deus. E o holocausto descreve aquela porção, a satisfação, a porção que Deus recebeu da morte de Cristo. Mas agora estamos descobrindo que no incenso, este incenso, havia algo na vida de Cristo que só Deus podia entender, que só Deus podia apreciar. Nem as pessoas vendo o Salvador podiam entender este incenso. Quando este incenso ficou em contato com o fogo, quando? Escreve a morte de Cristo. Subiu a Deus, dava glória a Deus, cheiro suave. Quando você está lendo na Bíblia sobre o prazer do Pai, você lembra ele abriu o céu e disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O prazer que Deus achava no Filho dele. Exatamente isso. Uma porção que só Deus podia apreciar. Então, as três partes. Então, vamos para essas 5 maneiras de preparar. O primeiro é fácil.
Cunhado, flor de farinha, azeite em cima, incenso. Só. Nada cozido. Ele puro. Colocado sobre o altar. O que isto faz me lembrar? O Salvador, quando ele nasceu. Simplesmente isso. Quem ele era? Flor de farinha. Espírito Santo envolvido? Sim. Prazer para Deus? Tudo. O seu nascimento. Os anos ligado com o seu nascimento. Mas agora essas 3 maneiras de preparar como bolo. Note bem. Versículo 4. Lembra-se cozida no forno. Versículo 5. Cozida na caçula, quer dizer, na assadeira, na chapa. Algo aberto. Versículo 7. Preparado na certa, o que quer dizer frigideira. Algo com lados. Vamos devagar. Forno, chapa e uma panela, tipo de coisa. Algo com lados. O que quer dizer isto? Vamos pensar. No forno, quase ninguém vê. Estava colocado lá dentro. Pergunta do minha irmã que sabe cozinhar. Eu sei que quem sabe hoje tem fornos com vidro na frente, mas o normal é tudo fechado. E ela tem que abrir o forno para dar uma olhada no bolo, porque está escondido lá dentro. O que isto faz nos lembrar? Os anos escondidos de nós. E o Salvador estava aqui neste mundo. Por 30 anos, o Salvador andou aqui neste mundo. Só com 12 anos nós sabemos alguma coisa. Mas é interessante, no Evangelho de Lucas lemos. Ao terminar aqueles 30 anos, Deus abriu o céu e disse: este é o meu amado filho. E note bem o texto: em quem me tenho comprazido. O que quer dizer isto? Deus cai lá. 30 anos. Vocês não sabem o que aconteceu, mas eu vi. Era para o meu prazer. Forno. Algo escondido de nós. Agora, chapa. Algo bem diferente do que o forno. Algo aberto, para todo mundo ver. Por 3 anos e meio, meu Salvador andou aqui, ministério público. Todo mundo podia assistir. Todo mundo podia ver as perfeições dele e os sofrimentos dele. O bolo poderia ser preparado aberto. Para que você esteja acompanhando. Punhado de flor de farinha com azeite e incenso, o nascimento dele. O forno, os anos ocultos. A chapa, o ministério público. E agora, esta frigideira ou panela, havia lados. Agora nem tudo se enxerga. Mas quem estava lá perto podia assistir. O que isto faz me lembrar? Você lembra o jardim de Getsemane? Você lembra quando os discípulos podiam assistir? Você lembra o que o Salvador disse se aproximando daquele jardim? A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Sim. Havia discípulos, quem sabe alguns outros,
aqueles julgamentos que podiam estar perto para ver o contato dele com o fogo, sofrimento. Mas como eu disse, esta oferta não nos ensina tanto a cruz, mas passa por cima. Está surgindo, certamente está aqui, porque a quinta maneira de preparar, olha as palavras, espigas verdes já tostados no fogo. Onde isso aconteceu? O Salvador enfrentou o fogo sobre a cruz. Mas as espigas verdes, há uma oferta diferente, não mais flor de farinha, mas algo agora anunciando algo verde. Espigas, nós temos espigas verdes tostadas do grão trilhado de espigas verdes cheias. O que isto faz me lembrar? Meu Salvador em ressurreição. A humanidade dele, 23 anos e meio, sofrimentos perto da cruz, ele em ressurreição. Mas tudo bem. O que isso significa para nós, tudo isso? Meus irmãos, vamos voltar. Como nós devemos entender a oferta das manjares. Deus, de novo, disse no início, quando alguém quiser oferecer, estas são as opções. Nada obrigatório. Mas, por que alguém faria isso? Levaria estas 5 ofertas para o tabernáculo? Por quê? Dois motivos. O motivo de ontem, agradar a Deus. Os pais. As pessoas podiam se lembrar. O que eu vou fazer com a oferta de manjares? Eu vou alimentar os sacerdotes. Porque esta comida, esta oferta se tornou a comida dos sacerdotes. Isso é interessante. Meus irmãos, se lembra ontem de noite eu destaquei? Nós podemos ver a nós mesmos na pessoa que oferecia. Mas devemos também pensar, nós somos sacerdotes. Cada pessoa salva. O Novo Testamento ensina. Sabe mais? Nós vamos ser sacerdotes eternamente. Uma pessoa que atua como sacerdote, o que ele precisa? Comida. Meu irmão, sabe como você vai atuar amanhã de manhã como sacerdote diante do Senhor na ceia? Se alimentando durante a semana. Vou repetir isso porque é tão necessário. Meu irmão, minha irmã também. Sabe como você vai enriquecer a ceia? Como você vai ajudar o andamento desta rebelião? Se alimentando durante a semana. Alimentando onde? Cristo. Esta oferta de manjares, como nós temos aprendido, apresenta Cristo. E sabe o sustento real de uma pessoa salva? Aprender mais de Cristo. Mais de Cristo. Mais dele. Conhecê-lo melhor. Eu não sei sobre vocês. Eu tento ler a Bíblia um pouco. Vocês sabem isso. Só me devo ler mais. Já uma passagem. Eu pegar alguns pensamentos novos quanto ao Senhor Jesus Cristo. Ele torna uma pessoa muito feliz. Eu lembro certos dias na minha vida,
Lembro, quem sabe, uma passagem que eu não entendia bem antes, mas isso está vendo aí? Eu nunca vi isso. Olha este aqui. Sabe uma coisa? Eu saí do meu escritório como se eu tivesse recebido uma janta boa. Satisfeito. Nós cantamos este hino, Senhor, és tu que satisfaz. Você não concorda comigo? Uma pessoa alimentada, uma pessoa com experiências assim, uma pessoa que pode compartilhar muita coisa com outros quanto isso. Eu sempre isso que falta comigo. Eu gostaria de poder, por exemplo, na ceia, ler uma passagem, dar pensamentos novos, que realmente mostra Cristo para o povo. Mas não, é isto que nós precisamos. Vou te dizer uma coisa. No capítulo 6 nós lemos hoje da noite sobre o sacerdote. Qual era a medida desta oferta? Era a mão, o tamanho da mão do sacerdote. Ele colocou a mão, o flor de farinha, e era o tamanho da mão que decidiu a medida que Deus recebeu. Glória a Deus. Olha o tamanho da sua mão. Eu não me esqueço do ministério que eu vi sobre isto. Até a colocação do irmão que estava falando. Acho que não tem nenhum pedreiro aqui. Ele disse, quando ele era crente novo, ele tinha pensado sobre isto. Tamanho da mão. E alguém mostrou para ele. Alguém que um construtor, pedreiro, normalmente a mão fica maior. Por quê? Está sempre sendo usado. Preparado na massa. Lá no exterior, os tijolos são coisas bem pesadas. A mão do construtor é uma mão bem grande. Sabe, meus irmãos, por que a nossa mão espiritual é tão pequena? Nós não estamos usando. Eu gostaria de ter uma mão maior para poder compreender Cristo melhor, para poder colocar mais de Cristo sobre o altar. Isso é muito importante, né? O alimento dele, a mão dele, nós temos mais. Ele tinha que dar todo o incenso sobre o altar. Mas ele não podia levar o resto para casa. Você notou, eu tentei mostrar isto em capítulo 6. Deus instruiu que a oferta que restava era para o sacerdote. Mas ele tinha que comer a oferta. Onde? No pátio aí. Não podia levar lá fora. Eu sei que nós temos pessoas aqui hoje de noite que não são salvas. Não estou tentando ofender ninguém. Quem sabe hoje de noite, se você escutando está pensando, isto é muito engraçado, este ministério. Eu não entendo nada. Olha, muito seco isto. Sabe por quê? Realmente, a comida para o crente. Se você fosse uma pessoa salva, você ia apreciar muito mais dessas coisas que estamos abordando. Me lembro quando eu não era salvo, eu era igual.
Se me lembro, eu gosto muito de me lembrar, antes de me salvar, a ceia do Senhor, lá na Irlanda, 1h30. A ceia para mim nunca passava. Começava 11h30, terminava 1h da tarde. Nunca passava aquela hora. Não podia compreender nada, era uma reunião seca. Nunca passava. Um dia Deus me salvou. Eu nunca me esqueço a primeira ceia que eu assisti depois que Deus me salvou. E agora me lembro o primeiro hino em inglês. Nós temos na língua portuguesa. Tua vara, Deus, alçou e castigou-te em fé. Teu Deus a ti desamparou para amparar-me e a mim. Verteste então seu sangue carmesim. Eu gostei do hino. A palavra de Cristo, a morte dele. Terminou o hino. O meu irmão se levantou e começou a agradecer a Deus por Cristo, pela morte dele. Eu gostei. Vários irmãos se levantaram e logo passaram o pão e o cálice. E alguém falou sobre uma passagem, nem me lembro agora o ministério que foi dado. Terminou a reunião. Passou muito rápido. Qual era a diferença? Tinha algo aqui dentro de mim que podia apreciar. O que eu estou tentando ensinar isso? Exatamente o que temos aqui. O sacerdote não levava esta oferta lá fora. Era lá, perto de Deus, que isto foi comido. Foi apreciado. Sabe o que faz me lembrar? Dessas horas, desses dias, nós que somos salvos, vamos ser levados daqui. Sabe para onde? Para estar em redor do trono de Deus. Ver o rosto do Salvador. Cantar os louvores dele. Entoar os louvores dele eternamente. Estar no céu. Sabe, meus irmãos, eternamente havemos de fazer isso. Você que não é salvo aqui hoje à noite, está vendo por que você precisa nascer de novo? Esta nova vida? Não é que nós somos melhor do que você. Não. Você precisa conhecer a Cristo assim. Precisa desta nova vida. Se você quiser apreciar eternamente louvado. Oh, meus amigos, graças a Deus pela salvação que nós temos. Você pode ter esta salvação esta noite. Se você que não é salvo. Foi comida lá dentro. Mas eu li, vou terminar agora. Eu queria notar as proibições. Tinha que ter sal, eu vou deixar isso. Mas Deus ordenava que não podia ter fermento e não podia ter mel. Este foi um ponto interessante para mim. Eu pensaria que mel, num bolo, coisa assim, seria uma coisa interessante, né? E adoçar. Não pode usar mel. Por que não? Mel é uma doçura natural. Algo que o ser humano gosta. Eu tenho lido. Mel, ficando em contato direto com fogo, fica amarga. Perde a doçura e destrói
o bolo, onde está? Vai ficar algo que não pode ser comido. Meus irmãos, tenham-se em mente. Há muita coisa sobre meu Salvador que o olho humano poderia ser atraído. Deus diz, eu não quero o meu. Eu quero algo que é real. A doçura é dele. Não só a aparência. Mas mais, fermento. As nossas irmãs que fazem cucas, não sei, bolos, etc. Normalmente coloca um pouco de fermento, porque faz o pão subir, né? Quando fica em contato com o fogo, aumenta. Fermento faz isso. Sabe o que fermento, sabe o que fermento realmente indica? Uau! Algo que enche, algo que faz a carne para ser. Deus diz, só tem um problema. Em capítulo 23, onde eu li a nova oferta de manjares era uma oferta com fermento. Mas como? Capítulo 2, Deus proibiu. Capítulo 23, era usado. Só tem um ponto. Já em capítulo 2, lemos desta oferta. Oferta para de manjares para as primícias. Não vai ser queimado. Vai ser movido na frente, diante do Senhor. Não colocado sobre o altar. O que isso significa? Foi no dia de Pentecostes. 2 pães levedadas, manjares, flor de farinha junto. Foi movido, abanado diante do Senhor. Nós vamos lembrar de quê? O dia de Pentecostes. Sabe o que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes? 2 povos, judeus, povo de Israel, gentios, se tornaram pessoas que podiam ser abanados diante de Deus, usadas por Deus. Manjares, semelhantes a Cristo, mas tem fermento, mas não colocados sobre o altar. Deus aceita nós, mesmo que nós temos a carne. Quero terminar agora. Minha irmã, os manjares pensamentes estamos pensando a sua parte. Essas 3 partes sobre bolos, forno, chapa, panela, eram ofertas preparadas em casa. Não foi ali, no altar, que eles levaram o forno. Não. Foi preparado em casa. Daqui em 12 horas, se Cristo não vier, vamos nos reunir aqui. E você vai trazer um bolo de casa? Explique isso. Preparar um bolo em casa. Como? Você vai ler a sua palavra hoje de noite? Meu irmão também? Não me diga que você vai vir amanhã de manhã sem se preparar, sem ter algo novo, algo para oferecer. Dizem que uma irmã deve fazer isso. Deve sim. Deve sim. Todos nós devemos fazer. Sabe? Se todos fizéssemos, seria uma reunião bem melhor. Nós teríamos algo para glorificar a Deus. Tem tanto ensino para nós, a oferta das manjares. Que Deus abençoe.